Você já ouviu falar de um mamífero que não envelhece, não tem câncer e é quase imune à dor e que ainda pode ficar quase 20 minutos totalmente sem oxigênio? Vamos conhecer nesse vídeo de hoje o surpreendente rato toupeira pelado. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para não perder mais vídeos como esse, que estão sempre saindo aqui no nosso canal às segundas e sextas-feiras, abordando muitas curiosidades envolvendo a biologia, casos curiosos, abordagens comportamentais, trazendo um olhar de como vários comportamentos evoluíram nos animais e em nós humanos. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca, seja muito bem-vindo. E já deixa o like também aqui no vídeo para não se esquecer depois. Por décadas, os cientistas vêm tentando entender os muitos superpoderes, né, do rato toupeira pelado. Superpoderes, assim, também é interessante que nós já trouxemos aqui no nosso canal outros animais com superpoderes, né, como o caso da supercura, né, Vou deixar linkado aqui no card para vocês conferirem também. Os ratos toupeiras pelados, eles podem viver mais de 32 anos sem envelhecer e são resistentes ao câncer e quase não têm nenhuma dor, além de poderem ficar até 18 minutos sem oxigênio sem qualquer sequela. Para outras espécies de mamíferos, o risco de morte aumenta continuamente com o passar do tempo, mas isso não acontece para os ratos toupeiras pelados, o Heterocephalus glaber, uma espécie de roedor que se enterra nos desertos da África Oriental. E nós já falamos desse rato toupeira aqui no nosso canal, no nosso vídeo, na qual eu explico mais sobre a hierarquia e a sociedade muito única dos ratos toupeiras no uso. Vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem também esse vídeo. A taxa de mortalidade de mamíferos geralmente segue algo chamado de Lei da Mortalidade de Gompers-Marquardt. Essa é uma equação matemática que descreve o aumento da taxa de mortalidade junto com o aumento da idade daquele indivíduo depois de ele atingir a idade adulta. Em humanos, o risco de morte daquele indivíduo dobra a cada ano após os seus 30 anos de idade. Mas as coisas são completamente diferentes para os roedores enrugados. Rochelle Bufton estuda os ratos toupeira-nus há mais de 30 anos e documentou cuidadosamente cada morte de um animal sob seus cuidados. Depois de estudar os registros de 3.299 ratos toupeiras pelados, ela descobriu que o risco de mortalidade permaneceu em torno de 1 em 10.000 pelo resto de vida dos ratos. O rato toupeira pelado atinge a maturidade sexual aos 6 meses de idade. Com base no seu tamanho, a expectativa de vida em um laboratório seria de cerca de 6 anos. Mas alguns indivíduos chegam a viver mais de 30 anos e eles ainda conseguem procriar mesmo com essa idade de 30 anos. Bufton disse que nossa pesquisa demonstrou que os ratos toupeiras pelados não envelhecem da mesma maneira que outros mamíferos e, na verdade, mostram poucos ou nenhum sinal de envelhecimento, e o risco de morte nessa espécie não aumenta nem mesmo 25 vezes após o período de maturidade reprodutiva. Não se sabe por que os ratos toupeiras pelados são tão bons para viver e viver com saúde. Um estudo de 2009 propôs que há várias causas para isso. Proteínas mais estáveis no corpo deles, que vão se desdobrar menos do que as outras vistas em camundongos, e também menos oxidação das células, que acontece muito menos nessa espécie do que em outros mamíferos. Outra característica muito única dessa espécie é que quando ela é privada de oxigênio, o seu metabolismo se comporta muito mais como de uma planta do que como a de um mamífero. Ao contrário de todos os outros mamíferos conhecidos, quando as células cerebrais dos ratos toupeiras pelados são privadas de oxigênio, elas não ficam sem energia e morrem. Na verdade, os ratos toupeiras pelados podem sobreviver por até 5 horas, com níveis de oxigênio tão baixos que um ser humano morreria em questão de minutos. Em um estudo de 2017, foi demonstrado que eles podem suportar até 18 minutos de privação total de oxigênio,
caindo numa espécie de estado vegetativo. Quando isso acontece, a sua frequência cardíaca cai de 200 batimentos para cerca de 50 batimentos por minuto. Os camundongos sem oxigênio morrem após cerca de 20 segundos, enquanto que os ratos toupeiras pelados conseguem viver até mais de 18 minutos. Estudos anteriores também mostraram que os ratos toupeiras pelados conservam energia diminuindo seus movimentos, reduzindo a sua taxa de respiração e também drasticamente a sua pulsação. Eles são os únicos mamíferos conhecidos que sobrevivem à asfixia, a essa falta de oxigênio, por meio desse tipo de animação meio que suspensa. Mas por um longo tempo, os cientistas ficaram perplexos sobre como que os ratos toupeiras pelados foram capazes de sobreviver a essas condições em um nível celular sem nenhum tipo de dano duradouro. Lembrando que quando acontece qualquer falta de oxigenação em um tecido, esse tecido morre. Geralmente, a falta de oxigênio ela leva ao acúmulo de metabólitos que são prejudiciais para o tecido, e isso também causa a morte, especialmente das células cerebrais. Quando o corpo, quando o organismo dos ratos toupeiras pelados estão sem oxigênio, ao invés deles aderirem ao sistema baseado na glicose, que é dependente do oxigênio, nessa situação, os ratos toupeiras pelados mudam o seu metabolismo para que as suas células cerebrais comecem a queimar, comecem a usar frutose para obter energia ao invés de glicose. A frutose ela pode ser transformada em energia de modo anaeróbico, de modo sem oxigênio. O que significa que nessa situação eles não vão precisar da presença de oxigênio para que a frutose seja decomposta em energia metabólica. Até agora pensava-se que essa via anaeróbica da frutose fosse usada apenas pelas plantas. A equipe mostrou que os mamíferos continuam metabolizando a frutose nesse estado de torpor até que o oxigênio se torne disponível novamente, mantendo as suas células cerebrais vivas mesmo sem oxigênio. Nesse ponto, quando o oxigênio volta, eles vão se animar novamente e eles vão começar a se mover como se nada tivesse acontecido. E surpreendentemente, não existe nenhum tipo de dano ou sequela ao corpo do animal. Os cientistas acreditam que o rato toupeira pelado se adaptou dessa forma para sobreviver em tocas superlotadas e sem ventilação nenhuma. Sabe-se que até 100 ratos toupeiras pelados dormem juntos em montes para se manterem aquecidos. Os ratos toupeiras pelados eles também têm uma outra característica única, que é uma possível imunidade à dor. Mas não é que eles sejam realmente imunes à dor, porque isso seria realmente perigoso para a espécie, visto que a dor é o que nos alerta para possíveis lesões que nós tenhamos recebido. Em vez disso, os ratos toupeiras pelados parecem ser capazes de ignorar certos tipos de inflamação ou de dor que em outros animais são considerados dolorosos, especialmente a sensibilidade ao calor. Os nossos corpos de nós humanos, respondem ao calor e à inflamação, sinalizando as moléculas do fator de crescimento nervoso, que são as chamadas NGF. Essas moléculas, quando nós sentimos dor, são ativadas, para que elas se liguem a um receptor conhecido como TRKA. Esse TRKA abre um canal chamado de TRPV1, que aciona o corpo para que o corpo registre que naquele local está sendo registrado dor, detectado a dor. Os ratos toupeiras, eles possuem uma mutação nos receptores de TRKA. Com isso, os canais não vão se abrir e eles não vão perceber a dor. Essa alteração nos receptores de TRKA vão fazer com que eles sintam apenas 1/3 da dor que outros roedores sentem. Uma explicação para essa mudança evolutiva vem do fato de que os ratos toupeiras pelados vivem em colônias subterrâneas super apertadas, que são muito mais quentes. E o calor, para um outro tipo de mamífero vivendo ali, seria um problema muito sério. Outra hipótese seria de que esses receptores podem ter ficado mais fracos simplesmente porque os ratos toupeiras pelados não precisam deles, o que significa que diminuir a quantidade desses receptores é uma forma de manter as taxas metabólicas baixas também.
Segundo Gary Lewin, do Max Lindeburg Center de Medicina Molecular de Berlim, eles vivem em regiões desérticas no subsolo e precisam trabalhar muito para conseguir comida. Eles têm a taxa metabólica mais baixa do que qualquer outro mamífero. A evolução desligou tudo no corpo deles que não era absolutamente necessário, incluindo os receptores nervosos extras que poderiam existir, que seriam usados para detectar a dor. Outra habilidade única dos ratos toupeiras nus é que eles nunca desenvolvem câncer. Mesmo quando os cientistas tentam induzir câncer de forma artificial, eles não desenvolvem. O que parece estar acontecendo, pelo menos de acordo com um estudo recente, é que os ratos toupeiras estão usando mecanismos naturais para conter a propagação do câncer e lutar contra a mutação. Esse mecanismo ele envolve um polímero chamado de hialuronano. A espessura desse polímero controla a resistência mecânica da célula, mas ao mesmo tempo regula o crescimento da célula. Os pesquisadores conseguiram demonstrar como a erradicação desse polímero dos ratos toupeiras pelados permitem que o câncer se espalhe no organismo do indivíduo normalmente. O que, por sua vez, sugere que o hialuronano pode ser crucial para manter o controle do câncer, de qualquer manifestação cancerígena no corpo da espécie. Esses ratos subterrâneos, né, eles têm cerca de 5 vezes mais hialuronano no corpo do que nós, humanos. Um relatório publicado na Nature especula que os ratos toupeiras pelados desenvolveram uma concentração muito maior de hialuronano na pele para fornecer a elasticidade necessária para uma vida em túneis subterrâneos. Essa característica pode ter fornecido a resistência ao câncer e também a longevidade dessa espécie, que ela consegue viver, né, muito mais do que seria esperado. É fascinante como é que a diversidade biológica produz organismos extremamente complexos e que podem nos ensinar muito sobre inúmeras formas de lidar com o ambiente e com as doenças e os nossos processos biológicos. O rato toupeira pelado é um organismo extremamente complexo que possui inúmeras características que o tornam único, desde não envelhecer, não ter câncer, poder ficar longos períodos sem oxigênio e ser um único mamífero eusocial, né, em que só um reproduz uma sociedade semelhante à das abelhas, como eu expliquei no nosso vídeo anterior, que eu falo sobre as questões hierárquicas. Estamos sempre trazendo curiosidades e novidades sobre a biologia aqui no nosso canal. Por isso, se você não for inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também conheçam essa história singular do rato toupeira e nós sempre estejamos trazendo mais conteúdo para vocês aqui no nosso canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!